Mas, Rodolfo, eu quero voltar um pouquinho, porque você comentou logo lá no início, né, sobre o Joesley Day. Agora você voltou a falar. Eu acho que você está com muita vontade de compartilhar a angústia que você passou nesse dia. Eu queria que você compartilhasse com a gente o que aconteceu. Porque, assim, no Joesley Day, eu assisti o mercado. Eu assisti. E eu falei, gente do céu, nunca tinha visto uma queda tão grande. A gente não sabia exatamente no que aquilo ali ia virar, porque eu lembro que na época quem tava era o Michel Temer, e a gente começou a pensar, gente, será que a cabeça do Michel Temer agora vai rolar? E o que vai ser do Brasil? Porque a gente acabou de ter o impeachment de um presidente. E aí aquilo tudo gerou muita dúvida, o mercado como um todo respondeu super mal, mas como que o que aconteceu esse dia? O que você tinha na carteira? Que tipo de dor de barriga que você teve que operar o mercado de fralda, sentado na privada? O que rolou? Não, assim, foi uma loucura, né? Eu tinha, assim, muitas empresas em carteira que talvez eu era muito mais guiado naquele momento, mais por diquinhas de amigos ou por empresas que, sei lá, naquele momento estavam super bem, como Sanepar, por exemplo, estava sofrendo uma baita onda em 17, lojas americanas também estavam indo super bem, até mesmo Usiminas, putz, estava Peanuts ali, abaixo de... Nossa, mas você está descrevendo 2021. Quer dizer, o Sanepar tá meio que capenga, mas os Minas e Lojas Americanas estão indo bem. Mas segue lá, Rodolfo. Então, as empresas estavam lá, capengas, eu tinha assim carteira, tinha um pouco de Klabin também, tinha Itaúsa, enfim, tinha algumas empresas ali. E aí, estava indo super bem, tinha Porto Belo, tinha Marco Polo, enfim, como era um cenário muito construtivo para a Bolsa como um todo, daquilo que a gente estava passando, muitas empresas ficaram anos para trás, tinha ali, de fato, um bom upside. E aí, putz, fechou o mercado e depois fechou o mercado, né? Esse foi o grande problema. Porque fechou o mercado e veio, o problema. Aí é esse contexto mesmo, né? Poxa, a gente tinha acabado de ter o impeachment da Dilma, tava ali o presidente em exercício, que era o Michel Temer, a reforma da Previdência tava para rolar, né? Porque ele já tinha mandado lá para a Câmara e tal. E você fala, cara, a galera não tá acreditando muito mais no Brasil. Aí me acontece uma presepada dessa, e você fala, cara, acabou. O que vai ser? Só que o mercado fechado. E eu não tinha muita experiência naquela época. Eu não tinha uma reserva de oportunidade para conseguir comprar mais barato aquilo que eu gostasse no dia seguinte, se caísse muito. Eu não tinha tantos ativos dolarizados, né? Era só Klabin, mas eu não tinha tantos ativos dolarizados para conseguir surfar uma onda melhor caso o dólar desse uma explodida. E, na verdade, eu nem sabia o que iria acontecer, né? Eu nem dimensionava que talvez o dólar pudesse subir nesse momento, né? Porque eu nunca tinha passado por um cenário como esse. Eu só via até aquele momento a bolsa subir, né? Porque eu entrei em 16 a partir do momento que, poxa, passou o Só impeachment. foi. Então a bolsa subiu. E até mesmo para você foi um susto. Então hoje, às vezes, a galera olhando para uma queda de 10% e fala, não é nada, mas porque vocês viram que no curto prazo caiu muito mais. Mas naquele momento não era uma queda tão grande, porque mesmo que de 2013 ali a 16 a bolsa caiu, ela não caiu de uma vez. Ela foi caindo, sangrando, Doses sangrando, homeopáticas sangrando, de sofrimento. Foi isso. sangrando. É 0,5% de queda, mas é mais 0,5%, é mais 0,5% e vai sangrando, sangrando, sangrando. E aí, eu, putz, fiquei mal, mal consegui jantar. Lembro até hoje, putz, olhava a TV, via as notícias, eu falei, meu Deus, o que que vai ser? Né? O que que vai ser da minha grana? E preso lá, eu não conseguia sair, não conseguia ter vazão, né? Porque quando você está com dor, você quer acabar com essa dor. Cara, para com isso aí, sai, deixa eu tirar isso aqui da minha carteira e depois eu penso o que vai ser. Mas não dá para fazer porque a bolsa estava fechada. Aí no dia seguinte, eu ainda trabalhava com TI, cara, cheguei 7 horas no trabalho, fui olhar lá, olhei várias cartas de research ali, eles falando o que fazer e tal, só que aquela questão, quando tá caindo granizo, galera, não é hora de você ir pro telhado, você vai arrumar um telhado quando tá chovendo? Você não vai, você vai arrumar quando tá sol, quando tá chovendo, Sim, cara, deixa lá, é o que você fez, viu o mercado, vê o sim. que vai acontecer. E aí eu fiquei com toda aquela apreensão. Aí abriu o mercado, quer dizer, abriu o Futuros primeiro, 9 horas, já aquela porrada. Eu É falei, circuit breaker, na real, né? Foi um, depois veio o outro, e aí depois acho que abriu o mercado só. Foi no terceiro, acho que abriu o mercado. Mas acho que é isso. isso aí. Aí abriu o mercado à vista 10 horas. Aí eu vi tudo lá para baixo. Eu falei, meu Deus. E geralmente, né, o próprio Daniel Kahneman fala no livro dele Pensar Devagar que a dor da perda tende a ser 2 vezes maior do que a alegria do ganho. E aí eu falei, cara, eu quero estancar essa dor. Eu já tava me martirizando, eu mal dormi no dia seguinte, acordei cedo, cara, não tava conseguindo focar, não tava focando nada no meu trabalho. Eu falei, cara,
eu vou zerar, eu vou estancar essa dor aqui, depois eu penso e eu vou ver o que vai ser. E foi o que eu fiz. E depois eu voltei para o mercado, mas enfim, nos dias seguintes o mercado já foi lá e voltou. Então, Não, no outro dia, né? Você pega a JBS, você teve uma baita de uma queda, acho que de 30% num dia, no outro já estava se recuperando ali nos próximos dias, né? é isso aí. E aí eu falei, cara, eu preciso entender mais isso aí. Eu não posso mais ser tão amador assim no mercado. Então, assim, eu acho que é importante isso, né? O mercado, essas quedas que ele propicia, acaba sendo muito bom para você manter a sua humildade. Porque se você ganhasse sempre com qualquer tamanho, putz, os soberbos iriam ganhar muito dinheiro aqui no mercado. E a gente vê muito o contrário disso. É muito mais quem é humilde em relação à incerteza que consegue ter mais resultado. Então, sim, quem está vendo aqui, ouvindo, pode jogar que, nossa, Rodolfão foi um mão de alface, né? Largou ali no melhor momento. Mas, cara, Ô, Rodolfo, mas eu vou te dizer o seguinte, eu lembro que na época, eu lembro que eu conversei com meu pai e ele disse assim, se não for para comprar, não precisa nem olhar. Ah, a gente olha, né? Porque a gente imagina, eu tô em casa, meu querido, eu vou fazer o quê, né? Vamos olhar. E aí, o que eu mais fiz aquele dia foi tentar buscar o posicionamento das research, dos analistas mais experientes, eu não era analista na época, então eu falei, o que que essa galera tá dizendo para geral fazer? E a gente teve pessoas com mais de 10, 15 anos de mercado fazendo relatório dizendo assim, ó, zerem tudo, zerem, entendeu? Hoje a gente olhando, depois que a onça tá morta, todo mundo é caçador, então é muito fácil a gente olhar, ai, fez cagada em falar pra zerar, porque olha tudo que subiu depois, né? Então é muito fácil a gente fazer isso, mas naquele momento de estresse, mesmo a galera experiente, com 10, 15 anos de mercado, tava lá falando, ó, zera tudo, porque em alguns momentos a gente não consegue enxergar o próximo passo e a gente perpetua a cagada meleca que está acontecendo ali no mercado. E tá tudo bem, acontece, a gente está na renda variável, isso pode acontecer. Então não é só com a galera que estava ali recentemente no mercado ou aprendendo, a gente viu muita gente experiente também cometer hoje um erro, mas que na época a gente não sabia se ia ser um erro, né? Então a gente até tem que ponderar isso, porque como eu falei, depois que a onça tá morta, todo mundo é caçador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses casos onde a gente tem algumas quedas muito rápidas, talvez quem viveu aquilo chegou mais preparado, talvez, para os circuit breakers que a gente teve ano passado, Rodolfo. Como é que foi para você? Esse foi o grande ponto, né? Porque aí eu passei daquele momento, aí eu vi que eu tinha que diversificar em classes de ativos, que era importante ter empresas que tenham a sua receita em dólar, porque naquele momento, né, tinha Fibria ainda no mercado, né? Não tinha feito a fusão, então Nossa, tinha sim. Fibria, tinha Suzano, né? Se você começa a reconhecer alguns códigos assim, né? Imagina quem lembra de Souza Cruz na bolsa, o Eu Vigor. ia falar Não, dela agora, que eu já tive Souza Cruz na carteira, Rodolfo, que não essa está aí é mais na nossa bolsa. raiz. Não, detalhe, eu não fumo, não gosto de cigarro, mas a gente tinha Souza Cruz na carteira, tá tudo certo. Era queridinha, igual o Cielo lá em 2017, 18, cara, era queridinha. Pagava dividendos ótimos. É isso, entendeu? Mas enfim, conte, Era algo conte não de para mim. 2020. Então eu comecei a me preparar. Tive um teste ali quando veio a própria greve dos caminhoneiros, então consegui passar super bem por esse cenário. E aí veio o coronavírus. Só que o coronavírus para mim foi assim. É muito fácil olhar tudo para trás, mas o coronavírus parecia que o mundo ia acabar. Você ia no supermercado, o pessoal regulava para você álcool em gel, parecia que não ia ter nem álcool em gel para todo mundo. Você falava, cara, o que vai ser disso aqui? Não, álcool em gel até poderia ter. Papel higiênico ia ser difícil. Você ia ter que A limpar galera com pegava. bananeira, porque a galera foi de braçada nos papéis higiênicos que vão ficar até 2050 sem comprar, mas tudo bem. É isso aí. Então, acho que assim, foi um cenário meio que sem precedente, só que para mim acabou me beneficiando porque eu já tinha mais exposição no exterior. Então, enquanto eu via minha carteira aqui do Brasil sangrando, eu via que lá no exterior as coisas estavam indo super bem, porque o mercado americano caiu. Só que o dólar deu uma disparada tão forte que isso deu uma equilibrada legal na minha carteira. E eu tinha reservas também. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu comprei bastante fundo imobiliário, porque são ativos muito mais previsíveis, têm contratos e tal, e muitos deles estavam ali em bons preços, e também consegui comprar muita coisa lá no mercado americano, porque eu tinha alguns recursos que eu tinha mandado e estava na conta da corretora, eu não tinha ainda migrado. E aí, putz, tinha a XP que tinha aberto capital recentemente, lá em cima, perto dos 40, foi para 13. Você fala, cara, que isso? E foi ali, putz, comprei prata pelo SLV também, estava baratíssimo lá, US$ 14. Então, eu foquei muito mais quando veio o crash, assim,
tanto nos fundos imobiliários quanto nos ativos de reserva de valor, por saber que, poxa, ia ser muito mais tranquilo passar esse cenário. E aí depois a gente tinha uma retomada ali das ações em maio, junho principalmente, aí eu comecei a comprar mais ações depois que eu comecei a reconhecer que, poxa, tá bom, estamos aqui, não peguei no melhor ponto, tudo bem, mas pelo menos eu comprei aquilo que para mim era mais tranquilo e agora eu estou voltando um pouco mais para o risco. Mas isso só foi possível porque eu tinha a minha bendita reserva de oportunidade para conseguir comprar aquilo que eu gosto mais barato. Se eu não tivesse ela, talvez o meu volume de aporte não Ia seria ser tão menor. interessante. Porque até mesmo para nós, né, em alguns momentos a gente viu algumas empresas que, poxa, a gente tem contratos aí e tal, eles se enxugando também, né? Poxa, eu não vou conseguir te pagar ali o cheio, vou te pagar metade disso porque preciso fazer caixa, não sei o que está por vir. Então, quando tem crise, não é só o mercado que sofre, às vezes a economia real sofre também. Por isso que eu gosto de ter reserva, porque, cara, eu vou Sim, ter ali minha grana para pelo menos fazer alguns aportes, fazer algumas coisas e, assim, foi muito mais tranquilo, mas, de novo, é muito fácil olhar no retrovisor e falar, nossa, tinha que ter enchido o carrinho, comprado muito lá no Corona, mas não foi assim, né? Tinha muita gente que, sim. quando estava lá embaixo, né, em 60 mil pontos, estava falando para vender tudo de ações, comprar tudo de ouro e dólar. E por isso que é difícil você se basear na carteira só no que os outros falam. É importante você ter o conhecimento para tomar suas decisões, porque o ônus bônus ele é seu. O analista ele não vai ganhar ou perder conforme aquilo que você fizer na carteira. Então acho que você tem que ter ali um senso de que, poxa, a bolsa estava 120 mil, ela está 60 agora, eu vou vender em 60, né? Quando era 120, todo mundo falava que ia para 150. Quando Pois está é. 60, o pessoal fala que vai para 40. E Mas aí? você sabe, Rodolfo, que eu acho que as perdas, num geral, eu espero, pelo menos, e depois saíram alguns dados da B3, eu acho que elas não foram. Elas foram um pouco minimizadas, principalmente pela pessoa física. Eu acho que muito desse trabalho, principalmente nas redes sociais, que muitos educadores financeiros estavam fazendo, e claro, pelo próprio papel de vários analistas que eram analistas, mas também viraram influenciadores e começaram a dar a cara a tapa nas redes sociais. Eu acho que justamente entendendo que, olha, a gente precisa abraçar toda essa galera que está entrando no mercado e não deixar eles irem embora. Porque isso aqui amadurece o nosso mercado. Vão cometer erros? Vão, todo mundo comete, mas vamos tentar minimizar tudo isso. Então, eu vi muita gente segurando a onda ali em março, abril, falando: calma, galera, não vamos perpetuar esse cenário. Eu sei que cada crise é diferente uma da outra, os impactos são diferentes, mas acho que, num geral, conseguiram apaziguar bem aquele investidor que tinha recém-entrado e já estava dando o primeiro looping na montanha-russa ali com um puta dor de estômago, assim. E eu acho que é isso, né, Rodolfo? Cada crise ela vem de um jeito diferente, né? Como você falou antes, cara, de 2011 a 2016, 2015, ali no finalzinho, a bolsa ela subiu ali em 2011, depois ela começou a cair, foi em dose homeopática, subiu um pouquinho, depois caía de novo, e ela ia caindo assim, diferente, pequenininho, mas você tinha renda fixa caso você quisesse rentabilizar de alguma maneira. E essa foi diferente, por exemplo, do que aconteceu ano passado. Ano passado foi uma queda muito rápida, se recuperou rapidamente. Então, teve gente ali que mal e mal deu tempo de fazer alguma coisa e o negócio já estava passando. Então, e são impactos diferentes também, né? Porque a gente teve uma crise sanitária. Como você falou, shoppings nunca tinham sido fechados antes. Então, você teve uma questão comportamental nessa última crise que a gente teve, que mesmo para quem já passou por 3, 4, 5 crises no mercado, a gente pensou: e agora? Essa está diferente. E os shoppings, e as indústrias que estão fechadas, e as lojas corporativas que mandou todo mundo para o home office. Então, eu acho que teve todas essas questões, e eu acho que a gente vai ver muita crise ainda pela frente, e provavelmente serão crises diferentes, e a gente tem que estar ciente disso. Cada crise vai ser uma diferente da outra, vai trazer um aprendizado diferente, mas lembrar daquilo, né, Rodolfo? Você tem uma bolsa 120 mil que depois chega a 60, ela pode até não parar de cair ali, mas que é um baita desconto, né? E eu acho que não ia ser o fim também da Bolsa de Valores, tudo isso estava acontecendo, né? Então, mas você consegue olhar isso hoje em um cenário muito mais tranquilo que a gente passou, tá vendo vacinação e tudo mais, mas naquele cenário que a gente estava, ninguém sabia de nada, só tinha notícia ruim, só estava vendo gente que estava sendo
ali estava contraindo, estava ficando entubado, você fala, gente, o que que vai ser? Né, vai ser o The Walking Dead? Era isso que parecia ser, por isso que eu gosto de ter a minha reserva de oportunidade, porque eu consigo ficar mais tranquilo, porque por mais que está sangrando a minha carteira, ela não está inteira, ela está sangrando uma parte. Né? Então, a galera, o que eu mais vejo é que eles querem rentabilizar tudo hoje, Bea. Até Sim, reserva de emergência, eles querem colocar ali rendendo em 200 do CDI. sim, Cara, que diferença que isso vai fazer, né? Pensa em uma parte da sua carteira para ser o seu porto seguro, para você sobreviver, e pensa numa outra parte, sim, para você rentabilizar. Por isso que eu não gosto de pegar ela inteira para rentabilizar forte. Eu gosto de pensar sim, numa parte dela, porque que diferença que vai ser ao longo do tempo você rentabilizar 80% ou 100%, né? Foca às vezes em fazer mais aporte para rentabilizar mais esses 80, mas tenha pelo menos esse porto seguro. Então, foi o que me fez ficar tranquilo, porque assim, crises vão acontecer de tempos em tempos. Isso é fato, né? Quantas crises a gente já não passou? Teve 2001 ali a bolha do ponto .com, teve 2000 na bolha do ponto .com, teve 2001 os atentados de 11 de setembro, teve a crise do subprime e inúmeras outras, e sempre vai ter crise, né? Crise acaba sendo um reajuste, mas quando tiver crise, você quer ser o cara que vai estar 100% alocado e talvez não conseguir comprar bem aquilo que você gosta mais barato, ou será que vale ter uma reservinha ali para comprar aquilo que você gosta melhor? Então, eu penso assim e fico muito mais tranquilo de, cara, se tiver uma crise amanhã, se tiver circuit breaker amanhã, tá bom. Pode fazer o tweet que for, pode falar o que for aí, eu tenho meu uhum. caixa, eu vou comprar o que eu gosto mais barato.